Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais uma Masterclass da Litres Club. Hoje a Masterclass é SWOT, Estratégia para o Sucesso do Seu Negócio, com o nosso querido Dan Fiuza. Para quem não conhece, ele é CEO e CMO na empresa Price. Trabalha há mais de 15 anos no marketing, formado em Design, Publicidade, Marketing e doutorado em Marketing de Diferenciação pelo Vale do Silício. Então, fique à vontade. Da Masterclass é sua, qualquer coisa, só chamar. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado. Pessoal, desculpa mais uma vez aí pela demora. Antes de eu começar a Masterclass, eu vou começar ela de uma forma bem diferenciada, viu? Queria ouvir de algumas pessoas aqui o que vocês têm feito, independente do nicho que vocês estão, quais são as lacunas que vocês têm identificados no negócio de vocês, independente do nicho ao qual vocês estão inseridos. Quero ouvir um por um que está aqui, e quantas pessoas estão aqui agora. Quantas pessoas estão aí, Paulo? 8. 8 pessoas. Isso não dá para me contar aqui, não. Mas, enfim, galera, 8 pessoas. Quero ouvir uma por uma. Aproveitar que você já está aí, ô Murilo, já está com o seu áudio aí aberto aí. Queria ouvir um pouco sobre o seu negócio que você trabalha, mas falar você mesmo como detentor do seu negócio, falar um pouco das lacunas que você identifica como gestor do negócio. Eu não entendi direito, tipo, o que seria essas lacunas? Seria dificuldades? O que é? Exemplo. Análise SWOT no marketing é uma das ferramentas do marketing. Qual que é, o fundamento dela? Analisar os riscos e oportunidades que o negócio tem. Então, a pessoa está fazendo uma pergunta já dentro da ferida. Então, quais são os riscos que você tem reconhecido no seu negócio? Lacuna toda Entendi. empresa tem, viu? Lacuna Sim, toda sim. empresa tem. Isso aí, sem dúvida. Acho que a correria do dia a dia você acaba nem pensando direito. Mas acho que, assim, riscos que a gente consegue meio que identificar claro, a concorrência de mercado, isso vem crescendo a cada dia, né? A parte tecnológica, o avanço tecnológico também é um risco do mercado, se a pessoa não se atualizar ali também. Mas essa questão mesmo, eu acredito, né? Show. Mais alguém, galera? Queria ouvir todos. Porque o que eu vou falar aqui é de suma importância, porque, na verdade, essa ferramenta, como eu disse, é uma das ferramentas do marketing, ela é de suma importância para, principalmente, quando as empresas estão no primeiro processo, quando abre seu negócio, que é o plano de negócios. Mais alguém? Sem vergonha. Eu vou colocar aqui, então, o que eu imagino, assim, que eu, né, basicamente analiso a empresa. Como eu trabalho como videomaker, eu imagino que, pô, e atualmente eu sou o único que tem a função na minha empresa, né? Eu estou delegando ainda algumas funções, mas basicamente é essa questão, né? O risco de, por exemplo, eu ficar doente e ser dependente, né? A empresa ser dependente da minha pessoa, né? Então, isso aí com certeza é um grande risco, acho que de todas as empresas que começaram como freelancer e hoje em dia estão como produtor, estão como empresa, mas ainda não tem essa delegação ideal, né? Eu penso também que um risco por exemplo, quebra de equipamento repentina, por exemplo, né? Alguma coisa nesse sentido. Perca de câmera e perca do computador num trabalho é um dos maiores riscos que tem para quem trabalha hoje com tecnologia, né? Que os equipamentos são feitos para estragarem rápido, para eles comprarem, atualizarem e sempre estar ali no capitalismo gerando dinheiro para dono das empresas, né? Mas eu vejo também como uma oportunidade essa questão da tecnologia. Por exemplo, o ChatGPT, todo esse avanço da tecnologia e o desenvolvimento empresarial facilitou demais, a gestão facilitou demais, né? Com acesso a essas informações, né? Então eu vejo também como uma oportunidade isso, né? Mas acho que, assim, de antemão, a princípio seria isso. Show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Mais alguém? Essa pessoa é nova, viu, Paulo? Para mim, é só tentando ler o nome dela aqui. É Citelli. Citelli. Né, perdão. Citelli. Citelli, perdão. É para lendo que estou lendo aqui.
Mas prazer, viu? Prazer, Dan. Olha, Dan, vem muito de encontro que eu estou montando agora um negócio que vai Uhum, ter alguns sócios, né? E eu acho que é muito uhum, importante deixar uhum, bem claro a ansiedade de cada um no negócio, né? A uhum. ansiedade no início, daqui um mês, enfim, daqui um ano, Claro, né? Para que sim. não tenha possíveis discussões no meio do caminho, tentar, né? E a Uhum, dificuldade que eu estou em busca de uma pessoa para estar ajudando a intermediar isso aí, entendeu? entendi. Para mostrar realmente é, a necessidade de cada um, né? E também a ansiedade de cada um para com o negócio, entendeu? Entendi. Sim, show de bola, show de bola. Então, só uma pergunta, viu? Citélio, né? Isso, Isso. Isso você Citeli. Citélio, perdão. Citélio. Então, você identifica isso como... Eu falei lacuna, porque normalmente é assim que nós conversamos com empresários, mas você identifica isso como risco, não é isso? Sim. Show de bola, show de bola. Tem mais alguém que quer se prontificar a falar aí, gente? Vai ficar sem vergonha, poxa. É uma secreta, tem que ficar sem vergonha. Tem que ficar sem vergonha. No bom sentido da Bora lá, palavra. Washington, Por Aquiles, favor. Pedro. Depois vocês vão entender por que eu estou ouvindo cada um. Ó, é como eu falei, é um pouco complicado porque a gente, como eu ter colocado aqui, que eu estou desenvolvendo a minha área na parte tecnológica, né, passando tudo para o Uhum, digital. Estou uhum, acabando de sair de Portugal, uma área que é abraçar, uhum, dirigir, fazer as coisas tudo uhum, pessoalmente, né? Vamos falar assim, as uhum, vendas, tudo de cara a cara, no olho, que é ainda. E o que está me pegando um pouco ainda é essas partes ainda de digital, que é como convencer as pessoas através do digital, trazer ela para vir nos produtos. Aí eu estou fazendo uma mudança totalmente, tanto mentalmente, certo? Ali, tudo ali, como se diz, uma metanoia, tá entendendo? Tá sim. muito bravo. E então a gente está fazendo essa correria e vendo o que que pode, mas é um risco que quer dizer, a gente investe, espera um Uhum, retorno, tem hora que não vem, aí a gente tem que uhum, correr atrás do outro para poder pegar o investimento de volta, para poder investir de novo, sabendo que a gente vem, mas até acertar o sim, ponto é um pouquinho complicado essa parte. sim. Essa Correto. parte de acertar um produto, a cópia, os desejos certinho. Ah, meu Deus, Sim, que dor de cabeça. Eu é nunca verdade. parei, desanimo. E é o seguinte, como eu tenho aqui visto com vocês aqui, eu sei que não é fácil, certo? Eu também não estou procurando nada fácil, porém, vendo o resultado de vocês é que me dá mais forças, ânimo para poder. É aqui mesmo que eu estou batendo certo. Se está dando certo com esse pessoal, por que, que não vai dar comigo? Mas eu vou chegar lá ainda. Legal. Certinho. Show de bola, show de bola. Obrigado pelo compartilhado conosco aí, viu? Certinho. Mais alguém? Se não tiver, eu vou começar. É, tá dando para ouvir, galera? Acredito que sim. Mas eu vejo como um risco hoje na minha área, juntamente com o Guilherme, do audiovisual, mas mais voltado aí para a parte de agências, né? A concorrência despreparada. Por quê? Hoje em dia, a concorrência é importante, sim. Eu também vejo como uma oportunidade, mas ela é um risco. A concorrência despreparada é um risco, né, para nós, porque ela acaba queimando muito o filme, né, ali com os clientes. Eles vão lá, fazem um serviço mais ou menos, um serviço, vamos colocar aí, não tão profissional, e acaba que você pode ser o profissional que for, tá lá em cima, top do mercado, mas você está no meio do barco também, se você estiver na mesma área. E aí que entra a parte que eu vejo como uma oportunidade, que é de você poder levar o diferencial, né, e mostrar que você não é igual àquela galera ali que ofereceu talvez um serviço de má qualidade, né? Ou talvez ela não conseguiu atingir a expectativa do cliente, mas ela acabou não fazendo um serviço na qual ele queria, né? Então eu vejo esse risco e essa oportunidade. Então, Dan, teu áudio tá mudo. Desculpa, gente. Desculpa agora que eu percebi.
Gente, é para ficar sem vergonha, por favor. Cadê o resto, pessoal? Mais alguém? Acho que não, né, Paulo? Bom, eu vou falar. Aqui. Vou, vou falar Assim, aqui. sim. Bom, eu trabalho com educação financeira. Eu sou Uhum, educador financeiro, uhum, dou aulas em escolas, juntamente com meu uhum. sócio, dou mentoria, dou consultoria. Legal. É, e risco desse. No caso, tu tá falando, tipo assim, risco seria de mercado ou risco de algo relacionado dentro da empresa? Seria tipo, que, que seria mais ou menos? Cara, o risco é isso, o risco ele é muito, isso independe, ele é atemporal, né? Por que ele é atemporal? Depende do momento que cada negócio está vivendo. Cada negócio vai viver uma realidade e um risco, né? No momento. Por isso que ele é muito atemporal. Por exemplo, o risco do Citeli, Citeli, perdão, vou gravar, hein? Do Citeli é diferente do risco do Murilo, entende? Então, são Sim. riscos diferentes. E são realidades e momentos também diferentes. Claro que, como o Murilo disse mesmo, o tradicional é o risco da concorrência, mas não é exatamente isso. Hoje as empresas lá fora, elas não usam mais desculpa a palavra, essa desculpa como algo para não inovar. Porque o problema das empresas hoje no Brasil é essa. A desculpa é sempre, não, mas é concorrência. Não que não seja uma realidade, mas é a concorrência que está alta. Cara, mas o que você tem feito para inovar? Independente da Ah, legal. concorrência, o que você tem feito para inovar? As marcas lá fora provam isso a todo momento, cara. As marcas lá fora. Eu já vou dar, aproveitando a sua pergunta, eu já vou começar a falar. Cara, por que eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo? Que de fato é isso mesmo. Isso é a nível mundial. Todas as empresas, todas as marcas no planeta vivem seu próprio momento, a sua própria dor. Entende? Eu falei lacuna porque cada um tem o seu momento realmente de risco e oportunidade. Só que hoje, como eu tenho aprendido lá fora, quem fiz o network, eu tenho aprendido com os caras lá fora, né? Somente depois que eu fiz o marketing de diferenciação lá, cara, o risco, ele é, cara, é uma desculpa para quem não quer de fato inovar. Não que ele não seja uma realidade, é diferente. Ser uma realidade é uma coisa, ser uma desculpa é outra. Porque as empresas hoje têm usado muito esse jargão, cara. Quando eu vou conversar, tô te falando que a gente participa de muitas reuniões, saca? E os empresários, a maioria deles, quando a gente fala assim, pô, vou investir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a desculpa é sempre aquele, pô, cara, mas o mercado tá ruim, né? O mercado tá ruim, não tá? Cara, a pergunta-chave que eu dou como contra-resposta para esses caras é, cara, mas o que você tem feito para ser o diferencial no mercado? Por que a gente prega muito essa filosofia do diferencial? Porque, principalmente hoje, que todas as empresas no planeta foram totalmente para o digital, cara, agora que eu preciso realmente, de fato, inovar. Porque senão eu vou me tornar só mais um na multidão. Não um na Sim, multidão. Há uma diferença entre eu ser um na multidão ou entre ser mais um na multidão. Só mais um número. Saca? Esse é o grande diferencial, talvez respondendo a sua pergunta. Saca? legal. Desse escopo. Posso continuar ou você tem Beleza. mais alguma dúvida? Não, não, na verdade, falando no caso agora sobre o meu, né? Aham. Tipo, eu acho que um risco que eu vejo muito é que, por exemplo, no meu Uhum. caso, eu tenho 15 anos. E as pessoas, elas veem como? Elas veem, tipo assim, é um adolescente, tal, tá dando Sim. aula, que legal, não sei o quê. Só Uhum. que um risco também é a idade. Sim, Por que sim. que seria no caso, falando no meu caso especificamente, porque, tipo Uhum. assim, primeiro que muitas pessoas veem, nossa, prodígio e tudo mais, mas muitas pessoas também veem, meu Deus, ele não deve nem saber o que tá falando. Sim, E também tem a parte que, por exemplo, hoje eu tenho 15, mas daqui 3 anos eu vou ter 18 e vai ser muito diferente. claro. Muito diferente. Então, eu acho que isso é uma coisa que, quanto à minha empresa, né? Eu tenho Uhum. junto com o meu sócio também, ele é um ano mais velho, ele tem 16. Uhum. É uma coisa que a gente discute bastante, porque, querendo ou não, vai mudar, né? E a gente. Então, pode falar. Perdão, qual que é o nicho, cara? Vocês trabalham? Nicho de educação financeira. Educação financeira, perdão, porque eu me esqueci, tá? Uhum. Legal, cara, legal, legal, legal. Bem interessante, viu? É um nicho bem interessante.
é desafiador, mas, ao mesmo tempo, bastante interessante, viu, cara? Se você tiver concluído, eu vou continuar aqui. Pode continuar. Pode ser? Então, já pegando o gancho aí, cara, obrigado pela participação. Cara, o que se trabalha eu vou resumir aqui, o que se trabalha essa ferramenta? Como eu disse, ela trabalha essa ferramenta do marketing, ela trabalha as oportunidades e os riscos. Só que tem um plus referente a isso. Eu vou desenhar aqui só para vocês entenderem. Eu vou pegar o gancho do Guilherme, do Murilo e o seu. O Guilherme, porque eu conheço, estou falando porque as áreas a sua não tanto, tá? Mas a do Murilo e do Guilherme eu já conheço um pouco, tá? Porque a minha empresa presta também esse tipo de serviço. Do Guilherme, por exemplo, cara, foi exatamente o que o próprio Pedro falou agora, Guilherme. E, cara, as empresas lá de fora, por mais que você não acredite, cara, lá fora, independente do nicho, como eu disse aqui, volto a ressaltar, eles sempre estão inovando de certa forma, saca? Exemplo bobo aí, Guilherme. Tá, eu sou um prestador, trabalho com audiovisual e presto serviço como qualquer outra empresa, né, dentro do nicho. E a gente faz isso aqui, pegando o gancho disso aí, a gente faz isso aqui, se não é toda hora, Guilherme, em quase todas as reuniões a gente faz isso quando a gente vai apresentar um trabalho de audiovisual. O cara pergunta assim, o cara é bem direto, somente quando é empresa grande. O cara fala assim, legal, top, cara, você vai gravar um vídeo assim, tem um roteiro, tem tal. Tá, cara, a pergunta dos caras assim, somente quando tem acionistas, qual que é o diferencial de você para o José? Pergunta dos caras, os caras são direto. Cara, qual que é o diferencial? Porque eu não consigo identificar dentro do que foi apresentado, cara. Foi uma gravação de vídeo como qualquer outra. Qualquer outra. Só que, cara, a gente sempre, Guilherme, em todas as reuniões que nós vamos, a gente sempre leva uma carta na manga, cara. Sempre uma carta na manga. Que a gente já vai preparado para esse tipo de pergunta, por estar acostumado também. Um exemplo bobo, tá, Guilherme? Se o cara vai perguntar pra gente, fala assim, tá, beleza, você trabalha com audiovisual, existe uma produtora que trabalha com um nicho específico, vocês são uma empresa que trabalha com um monte de serviços e também com esse. Aí, quando faz essa pergunta, qual que é o diferencial? A gente começa a complementar com alguns gaps. Exemplo bom que o Guilherme também deve conhecer, ou muitos aqui devem conhecer. Por exemplo, cara, a gente não vai trabalhar só com os vídeos tradicionais, roteiros tradicionais. A nossa ideia é trabalhar, como a gente sempre prega a parte da diferenciação, colocando um pouco da cereja no bolo, colocando motion no vídeo, colocando uma interatividade um pouco diferenciada, porque outrora, Guilherme, as empresas que passaram lá ofereceram para o cara o tradicional que o mercado oferece. Não que os caras sejam ruins, tá? Quando eu falo o tradicional, é coisa padrão que o mercado já está acostumado. E os caras, principalmente grandes marcas, estão à procura do grande diferencial. Do grande diferencial. E qual que seria o grande diferencial dessa empresa? E a gente começa a apresentar esses gaps, cara. E os caras ficam estodiados, cara. Os caras ficam, cara, que isso? Até eu já ouvi falar sobre. Mas trabalhando em conjunto com isso que você está me apresentando, na parte do audiovisual, nunca passou pela minha mente. A gente começa a criar um mindset na cabeça do cara que fala, putz, grila, top demais aí. Olha, você conseguiu me apresentar uma coisa que é tradicional, mas com um upgrade. Cara, que top! Juntou útil ao agradável. E nesse tipo de prospecção, Guilherme, a gente consegue mostrar o grande diferencial. A gente vai fazer o que é o tradicional? Vamos fazer o que é tradicional. Mas, cara, não é totalmente tradicional como você está vendo. A gente começa a desenhar para o cara. Redesenhar, na verdade. Toda uma proposta. A gente apresenta o padrão e depois da pergunta, começamos a redesenhar. Na mente do cara, e aí a gente trabalha uma outra ferramenta do marketing, que é o neuromarketing, na cabeça do cara fica, esse é o melhor serviço. Essa é a melhor solução que eu estava procurando. Eu exatamente quero isso. Eu sei que vai ser vídeo, mas tem um diferencial aí. Então, respondendo, cara, seria isso. Agora vamos para o lado do Guilherme para o Murilo. Você não fala melhor, o Murilo mexe com web, né, Murilo? Só para lembrar aqui, cara. É muita coisa na minha cabeça. Acho que o Murilo sabe aí. Mas o Murilo parece que mexe com web. Criação de sites, eu não sei se ele mexe com a parte de SEO, tráfego pago, não sei se ele mexe exatamente com isso. Mas vamos lá, cara. Quando o Murilo, que é um profissional de web, vai oferecer criação de um site que deve fazer tanto a parte front-end como back-end, quando ele vai oferecer isso para o cliente, qual o diferencial do cara? Ele vai ser só mais um cara que vai oferecer criação web para uma empresa ou para uma persona? Ou ele vai ser o cara? Riscos e oportunidades. Eu tenho a oportunidade, só que eu também tenho um risco. Assim como aconteceu com o Guilherme. Eu tenho a oportunidade de oferecer, mostrar a essência do meu negócio para aquela empresa ou para aquela persona, mas eu também tenho um risco, cara, porque talvez eu possa apresentar a mesma coisa, ou mais do mesmo. E é o que está acontecendo, principalmente no Brasil.
as empresas têm oferecido muito mais do mesmo. Aí quando você vai conversar com o cara, fala, não, já me ofereceram isso. Não, já falaram sobre isso. Não, já especularam sobre isso. E não tem trago para eles uma certa inovação dentro do que é oferecido. Então, por isso que eu falei, quando a empresa ou o profissional vira e fala assim, não, o mercado está fraco, não, a concorrência é demais, mas, cara, o que você tem que se perguntar, o que eu tenho feito para inovar, para mostrar que eu sou o cara, para mostrar para essa empresa ou essa pessoa que a minha empresa é a empresa, ou eu só quero ser mais um número? É você que faz essa escolha, cara. Principalmente você que está no início aí, os nomes, misericórdia, Aglis, né? É Aglis mesmo? Isso, Aquiles. Aquiles, né? Perdão. Desculpa, pronunciei. Aquiles, você que está no início aí, cara, e é novo, cara, você tem que começar a pensar nisso aqui. Porque quando, eu não sei se vocês fizeram isso, tá? Quando você está traçando um plano de negócio lá no começo, quando você fala assim, eu vou abrir uma empresa, primeiro passo que você tem que fazer, cara, criar um plano de negócio. Criando um plano de negócio, você já tem ali, cara, uma que nós chamamos de sangria. Já tem uma sangria para lá no futuro, quando você se esquecer o caminho que foi desenhado lá atrás, você voltar no plano de negócio e falar, Carol, tem coisa errada. Se está dando errado, eu vou voltar no plano. Saca? Então, é a partir do início mesmo, com grande diferencial lógico, as coisas vão mudando, cara. Exemplo, vou pegar um gancho da gente aqui, eu já falei na última Masterclass, cara, hoje nós trabalhamos aqui oferecendo soluções de Web3, cara. Nós vemos uma oportunidade e também temos o risco. Só que nós já trabalhamos, já estamos oferecendo esse tipo de solução aqui. E tem dado certo, cara. Sabe por quê? Porque na cabeça, quando a gente vai conversar com um cara, isso são as grandes marcas, tá? Quando vai conversar com o empresário, fala assim, cara, eu acho custo-benefício, que é o que os caras estão interessados, né? Mas quando você apresenta o protocolo de tudo isso, cara, o cara fala, top, vocês são os caras. Aconteceu, cara, a gente participar de um evento da Google, a gente conversar com o diretor da Google, tá? Um japonês lá de São Paulo. Aí apresentando, a gente apresentou só a figurinha, as nossas, chama de figurinha, né? A nossa coleção de NFTs pro cara, o cara ficou doido. O cara falou, cara, vocês estão muito à frente do mercado aí. O pessoal da Google falando que a gente está à frente, cara. Não é porque nós somos os caras, é porque a gente está constantemente inovando. O cara ficou louco quando a gente apresentou a NFT pro cara. A gente era só mais uma agência no meio daquela multidão que estava lá, né, no evento. Mas quando eu parei para conversar com o cara e mostrei para ele a essência do meu negócio, ele falou, opa, tem algo diferente ali. Ele fala muito mais sobre isso, tenho contato dele até hoje. Fala mais sobre isso para a gente trocar algumas figurinhas e possível participar de alguns eventos com a gente. Tá vendo a questão da riscos e oportunidades? Eu poderia, naquele momento, fazer assim, ó, gente, estou no evento, eu sou só mais um aqui, eu sou só mais uma agência no meio de um monte que está nesse evento. Mas eu parei e falei assim, não, eu vou trocar ideia com aquele cara e vou mostrar o meu diferencial. Mas para ele, eu sou só mais uma agência. Até então, era só mais uma agência que foi conversar com ele. Só que quando a gente começou a trocar figurinhas, o cara falou, opa, peraí, tem algo diferente ali. Saca? E eu também tinha um risco, cara, de conversar com o cara e o cara não vê valor nenhum em mim. Mas eu arrisquei com o que eu tinha, saca? Com o que eu tinha, eu apresentei para o cara e apresentei muito bem apresentado. Então, o que eu vim falar para vocês aqui agora é, talvez, desculpa o palavreado, é parar com os mimimi, cara. Ah, mas é concorrência, mas é que o mercado tá não sei o quê. Cara, começa a se perguntar, isso aí vocês podem estudar depois, viu? Grandes CEOs de marcas, eles se perguntam mais e afirmam de menos. Eles se perguntam mais e afirmam de menos. Vamos voltar um pouco no passado? Bill Gates, ele se perguntava mais. Vai dar certo? Eu preciso fazer isso? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Para até dar certo. Ele não afirmou, vai dar, já deu certo. Não. Ele se perguntava antes de dar certo. É hora da gente começar a se perguntar mais e afirmar de menos, cara. Saca? Principalmente nesse gap de risco e oportunidade. É fazer o que o Murilo falou, olhar para a grama do vizinho, não copiar o vizinho, que isso é o perigo e que tem acontecido com grandes marcas, com muitas marcas. Os caras só olham para a grama do vizinho, cara, e falam, ah, tá dando certo para ele? Ah, eu vou fazer igual, vai dar certo para mim. Não, cara, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Pega o que ele está fazendo, sim, pegar uma referência faz parte, mas eu vou só ampliar, aí vem a inovação, tá vendo? Aí vem a diferenciação com a inovação. Agora eu vou pegar o que ele fez e vou só ampliar. Saca? Se possível, para até ser melhor do que ele criou. Entende?
É ver, ver os riscos, mas aproveitar principalmente as oportunidades, cara, que acontecem no mercado e parar com os mimimis. Porque isso está quebrando e fechando muita empresa, cara. Isso está fechando muita empresa. É parar talvez, de preguiça que acontece muito, de pessoas pararem. Eu preciso pensar, cara, para pensar, vai fazendo. Tem uma empresa que talvez vocês conheçam, que ela tentou, foi 50 vezes até acertar. As startups, vocês não sabem, lá no Vale do Silício, elas tentam 50 mil vezes até acertar o alvo. Elas não acertam de primeira, não. E olha que elas já traçaram algum planejamento antes de executar. Só que tudo os protótipos que elas fazem, elas testaram 50 vezes antes, na décima, na 50ª, na 51, vamos pôr assim. Ela acerta. Por quê? Porque ela testou várias vezes. Aí a gente vem para um outro processo, no marketing chama de processo de viabilização. Alguém sabe o que é isso? Não, eu não sei o que é isso. É exatamente esse diferenciado que eu estou buscando, que eu não achei ainda. Como que eu vou aplicar isso comigo? Ok. Então vamos lá. Vamos lá antes de eu chegar nisso aí. Eu vou chegar em você aí, tá? Vamos lá. O que é análise? O que é processo de viabilização? Depois que eu fiz a minha análise SWOT, identifiquei os riscos e oportunidades, agora eu vou viabilizar. Em segunda instância, o que é viabilizar? Eu vou ver o que é viável, o que é tangível, o que é intangível para o negócio. Porque eu não posso ficar no achismo. Eu não posso ficar no eu acho que isso vai acontecer. Não, eu preciso viabilizar. Que muitos às vezes conhecem como um teste AB. Eu preciso fazer um processo de viabilização, um estudo de viabilização. Porque se eu jogar isso no mercado sem viabilizar, eu vou jogar, talvez, na sorte. Eu não posso jogar na sorte. Eu não estou aqui para queimar dinheiro. Seria como se fosse uma validação, então? É como se fosse exatamente uma validação. Só que uma validação é como se fosse. Essa validação é como se fosse um protótipo. Antes de eu lançar de fato oficialmente no mercado, eu vou viabilizar esse projeto. Vou dar exemplo, bobo para você, tá? Antes de eu lançar um produto ou alguma coisa no mercado, eu vou fazer um processo de viabilização com enquete. Para ver se o meu raciocínio dentro do projeto que está sendo lançado está batendo com o mercado. Isso já é um processo de viabilização. Antes de eu, de fato, lançar no mercado. Ó, gente, vou lançar aí, seja uma campanha, seja o que for. Vou lançar aí uma enquete para vocês aí. Exemplo aí do caso do Guilherme aí. Dentro do nicho de audiovisual, o que vocês acham que deveria mudar ou na prestação de serviço, ou realmente uma coisa que poderia complementar o que já existe no mercado? Não é exemplo bobo, tá? É uma pesquisa de mercado que você faz. Isso é um processo de viabilização. Estou dando exemplo de um, tá? Tem vários. Estou dando exemplo de um bobo aqui. Então, você tem que viabilizar. Depois do processo de análise SWOT, riscos e oportunidades, eu vou viabilizar. Porque o processo de análise SWOT é só para eu tangibilizar o meu conhecimento, o meu raciocínio. Eu já identifiquei o risco e a oportunidade. Ok. Agora, antes de lançar, antes de fato tomar uma ação, eu vou viabilizar. É necessário fazer isso. E acontece com as marcas que estão lançando agora, que elas vivem muito. Eu costumo dizer que eles vivem muito na emoção da questão e não na razão da questão. Não é emoção, é razão, cara. As duas coisas podem andar junto. Mas, a priori, a razão tem que falar mais que a emoção. Não, porque não sei o quê, vou dar exemplo para a gente aqui. Mais uma vez jogando para a gente, preciso falar que eu estou falando demais. Antes de a gente lançar essas soluções voltadas para a Web3, a gente não está oferecendo totalmente para o Brasil. A gente oferece lá para fora. Porque a gente identificou dentro da análise SWOT que lá fora que isso está bombando. Aqui no Brasil, não. Eu vou gastar energia. Exemplo que a gente às vezes conversa com marcas aqui, quando eu falo assim, cara, você sabe, se eu vou falar sobre Web3, exemplo aí, se eu vou falar sobre criptomoeda, gastar energia com quem não é que não está afim, não está com a visão nisso agora, porque não tem se falado isso aqui ainda, não é uma oportunidade para eles, entende? É com um ou outro, e mesmo assim a gente escolhe, seleciona com quem a gente vai falar sobre essa solução. Mas lá fora a gente já faz. Porque lá fora é uma realidade. Então você chega lá fora e fala assim, cara, NFT. Chega lá fora e fala assim, NFT. Opa, token. Você está usando algum token? Eles vão falar com você na linguagem. Você está usando algum token para qual tipo de protocolo? Eles já sabem, conhecem bem. Aí você vai vender como vende um serviço tradicional aqui. Você vai vender a sua ideia desse protocolo. Tá dando para entender? Riscos e oportunidades? É o que a gente faz aqui também. A gente tem uma oportunidade do mundo Web3, só que o risco é
tentar usar todas as nossas energias aqui, sendo que a gente vai perder tempo. A gente não pode ter esse risco. A gente vai ver a oportunidade que está lá fora. Eu já fiz essa análise. Aí eu vi, depois do risco e oportunidade, a gente viabilizou se ia ser viável ou não aqui no Brasil. A gente identificou que depende da situação. Vai ser uma situação Y. Agora lá fora, não, cara. Então é basicamente isso, cara. É basicamente isso. Parece ser uma coisa boba, mas que ninguém aplica. Começa com qualquer dono de uma empresa, que principalmente está crescendo, que tá nascendo agora. Faz a perguntinha mágica que qualquer gestor, diretor de marketing vai fazer para ele. Cara, beleza, vou começar seu negócio. Beleza, vai ser top. Me apresenta seu plano de negócio para eu identificar, cara, as lacunas, identificar, fazer um processo de viabilização. Não tem plano de negócio. Já identificaram aí a lacuna que eu comentei no início? Podem fazer o teste, eu deixo fazendo o teste, principalmente com empresas que estão nascendo agora. Vou provar aqui na própria Masterclass. O nome dele é Aquiles, né? Aquiles, né? Eu sou ruim só de gravar nome, já falei com o pessoal aqui, tá? Costuma. Sou ruim de gravar nome, isso aí eu confesso o meu pecado. Cara, você fez seu plano de negócio? Bem mais ou menos. Define Pra pra gente falar a mais ou menos. verdade, vou falar bem a verdade. Não. Porque assim, vou falar bem rapidamente, até para não tomar muito tempo. O Claro. meu sócio, ele criou uma página no Instagram para começar a postar post de frase para investidor. Aí, depois de um tempo que nasceu a nossa empresa, mas não teve nada de plano, foi tudo no pensamento e no áudio do WhatsApp na lábia mesmo. Show. Assim, Aquiles, não que seja, estou dizendo que seja um pecado, mas vou falar da forma mais corporativa possível para você entender, é viável, mas não é tangível, cara. São duas coisas diferentes. Se você conversar com grandes empresas, quando você vai conversar com esses empresários, você fala, cara, o que é tangível, o que é viável para mim? São duas plataformas, são duas vertentes diferentes, cara. É viável fazer, mas é tangível executar? Dá exemplo aí, que você deu exemplo do seu próprio negócio, quando começou, né? Ele começou a fazer o quê? Cara, eu vou fazer o que eu acho que é legal. Mas eu não viabilizei. Eu não tangibilizei todas as métricas. Entende? Eu só fiz. Poderia dar certo? Poderia, talvez, cara. Mas talvez não. Mas aí eu fico na incerteza, na sorte, que foi o que eu falei. Eu fico muito na sorte da coisa. É igual jogar na loteria. Eu vou jogar, mas não sei se eu vou ganhar. Eu sei que é bom. Eu vou jogar, mas eu não sei se eu vou ganhar. Sacou? Sim. Então, Sim. esse é o gap, cara. Isso que as grandes marcas que estão até hoje no planeta, elas fazem. Elas estão sempre fazendo, que nós chamamos, vou falar para vocês aqui, chama um projeto, isso é normalmente o diretor de marketing faz, tá? E final de ano e início do ano. Eles devem fazer agora em dezembro. Isso é toda empresa no planeta faz isso, tá? Chama-se reengenharia. Processo de reengenharia. O que é um processo de reengenharia no marketing? Os caras vão pegar tudo que aconteceu durante o ano, cara. Isso normalmente é o diretor de marketing faz isso. Junta a equipe e fala assim, cara, vamos fazer uma reunião aqui. Vamos validar tudo, de todos os setores. Se a empresa for grande, é validar todos os setores. Cara, vamos viabilizar aqui. Vamos ver o que deu certo e o que não deu certo. E vamos inovar dentro do que não deu certo. E vamos inovar no que não deu certo. Saca? Os caras sempre estão pensando assim. Então, olha só para você ver. No final do ano, início do ano, isso é sagrado. Isso é sagrado, principalmente as grandes marcas. Processo de reengenharia. Elas passam por isso. Porque elas não vão ficar vivendo o mesmo ano. Porque se tiver o acionista vai falar assim, cara, beleza. Qual que é a métrica para o ano que vem? Qual que é a métrica para 2024? Aí o cara responde, tipo assim, por exemplo, né? O cara pergunta, aí os acionistas falam tudo na mesa e falam assim, beleza, quais são as métricas para o ano de 2024? Uai, não sei. Uai, não sei? Como assim não sei? Não sei. Tá vivendo só na emoção da coisa? Cadê a razão da coisa? Saca? Então, voltando para a questão da análise SWOT, eles fazem isso durante um ano todo, cara, de período em período. Vou chutar para vocês aí, semestralmente, eles estão fazendo essa estratégia de análise SWOT. Para quê? Para identificar os riscos e oportunidades. Porque os caras querem crescer cada vez mais. Os caras não podem ficar no mesmo, que nós chamamos de gestão bolinha ping-pong. Falava-se muito isso antes, viu? A gestão bolinha ping-pong. O que seria essa gestão bolinha ping-pong? Se você jogar a bolinha dentro do seu quarto,
jogar, ela vai bater no teto e vai voltar, ela não vai passar daquilo. Vai ficar só naquilo. Vai passar os anos, ela não vai passar daquilo. Não passa daquele teto. Não vai passar daquilo. Então é necessário fazer o quê? Nos reinventar. A palavra mágica hoje para vocês é: eu preciso me reinventar. O mercado está difícil? Cara, se reinventa. O mercado está... Os concorrentes estão falando a mesma língua? Cara, se reinventa. Você não nasceu quadrado, cara. Se reinventa. As grandes marcas fazem isso e mostram para você. Existe, vou dar exemplo aí, existe várias marcas que vendem aparelho celular, cara. Mas vamos lá para a nossa amiga aí. O que ela faz, cara? Constantemente está se reinventando, cara. Para não ser mais uma, mas ela ser uma na multidão. Ela se reinventa para não ser mais uma. Porque se ela for só pensar na questão assim, eu vendo aparelho como qualquer outra empresa, tá tudo bem. A minha missão aqui na Terra, quanto empresa, é vender aparelho de celular. E tá tudo bem. Não. Eu não vim com essa missão aqui, não. Hein? Eu tenho um outro propósito. Eu tenho um propósito de ficar inovando. Eu tenho um propósito de gerar uma experiência a cada produto que eu lançar. Eu não posso ser mais uma na multidão. Sacou? Então, as empresas que estão próximas de vocês aí já provam para vocês isso na prática. Então, é parar com os mimimis e, de fato, cara, pensar em alguma coisa. E tem, de fato. Como o próprio Guilherme falou aqui agora, olha o tanto de tecnologia que está surgindo, cara. Então, eu consigo me inovar de certa forma. É só eu parar, respirar, pensar e viabilizar. Pode até anotar isso. Parar, pensar e viabilizar. É só isso que eu preciso fazer, cara, mais nada. Esse é o segredo. É bobo, é simples, mas é o que todos fazem, principalmente as grandes. Quando eles veem que o risco está muito grande, o que eles fazem? Opa, stop, parar, vamos pensar em algo, depois vamos viabilizar. É isso que eles fazem. Eles não, ficam no desespero. Tá acontecendo, a gente tem uma lacuna, né? A gente tem um risco. Começa a esperar um correndo para o lado do outro, o que a gente vai fazer? Não. Para, todo mundo, vamos respirar, tá? Vamos agora pensar na solução desse problema. Antes de lançar, vamos viabilizar. Começa a reparar isso. Antes deles lançarem qualquer coisa, qualquer produto, eles sempre viabilizam antes. Eles estão fazendo sempre uma enquete. Tem uma empresa, eu me falo o nome dela aqui agora, mas é até lá fora. Ela paga os usuários para darem opinião sobre o produto antes de ser lançado. Só que no grupo fechado, claro, né? Um grupo seleto de clientes. Vamos dar exemplo aqui, eles fizeram um mailing. Eles criaram um mailing e nesse mailing criaram um grupo, os clientes fiéis, eles consomem muito o produto deles, e nesse grupo eles começaram a criar uma enquete antes de lançar o produto. Dá exemplo aí da Nike. Antes de lançar o produto da Nike, se vocês não sabem, a Nike já está no mundo Web3, viu? A Nike já tem as suas figurinhas que todo mundo conhece, mas são chamadas de NFTs. Ela já está ali. Antes de lançar a NFT dela, ela viabilizou antes com os usuários, num grupo fechado. Gente, o que vocês acham de a gente lançar, eles falaram no linguajar do público, né? Uma figurinha que o benefício dela é esse. O que vocês acham sobre isso? E a tecnologia dela é essa. Resumindo para vocês. Viabilizaram no grupo fechado, antes de lançar, depois, opa, é viável. Tivemos uma porcentagem positiva aqui de aprovação. Cara, vamos lançar. Viabilizamos e depois lançamos. Pensamos. Agora a Nike, por estar no Web3, eu não desconheço do nicho dela. Eu desconheço uma empresa que esteja no Web3. Não existe uma empresa do nicho da Nike que está no Web3. Não existe. Ela é uma empresa que, além de estar investindo numa tecnologia que está vindo, ela vai ser uma empresa que, quando isso estourar, porque esse é o problema do Brasil, é só quando se torna popular demais que todo mundo está vendo. Quando se torna popular, por exemplo, normal demais, só que as pioneiras já existiam, cara. A Nike vai ser uma dentro do nicho dela. A Nike já fala, vou dar exemplo, né? Que história isso é, que a gente já tem a previsão. A partir de 2025, cara, a questão do Web3 vai ser realidade no mundo. Só é realidade lá fora ainda, que eles estão consumindo. Aqui no Brasil vai ser uma realidade, cara. Aí a pergunta que não se cala é, quem que não se inovou? Vai ser só mais uma multidão. Não, cara, o que você está fazendo, já tem um Joãozinho, já está fazendo aqui, cara. Agora vamos dar exemplo da Nike. Vou dar exemplo que uma empresa igual a Nike, né, do nicho da Nike, começou a fazer, depois se tornou popular, o que a Nike já fazia há muito tempo.
A Nike já é uma referência, cara. Não. A Nike já é referência. Eu vou pegar o gancho aqui para vocês de um nicho que vocês vão entender. Então, não sei se vocês conhecem, tá? Vocês já ouviram falar sobre o Seu Elias? Não, pesquisam depois. Ele só é uma referência no Brasil dentro do nicho de barbearias. No Brasil, não tem igual. Depois vocês pesquisam. Qualquer barbeiro, pode, se vocês tiverem alguém que vocês cortem, né, barbearia, chega o seu barbeiro e fala assim, você conhece o Seu Elias? Qualquer um vai te falar sobre ele. Depois você pergunta. O cara é referência, cara. Se torna referência no nicho dele. Só que o cara está constantemente, depois vocês pesquisam, constantemente está se renovando. Ele não tem simplesmente, ele não parou nas barbearias que tem, muitas unidades aqui em BH, tá? Ele tem muitas unidades. Ele não parou nisso. Ele falou assim, não, eu preciso inovar, preciso subir mais um degrau. O que ele fez? Cara, eu vou começar a dar mentoria para os caras. E começou a criar as mentorias particulares dele, diferenciadas, tá? Dentro do nicho dele. E, cara, mas antes disso já era uma referência, tá, gente? Mas ele é um cara exemplo disso. Constantemente está se renovando, cara, inovando, para continuar sendo uma referência. Existe caras bons igual a eles no mercado? Existe, cara. Mas ainda assim, ele ainda é a referência dentro do nicho de barbearias. Então, vocês têm que começar a pensar dessa forma. O que eu posso fazer para inovar no meu negócio? O que eu tenho que fazer? Seja uma coisa boba, é uma cerejinha no bolo, cara. Agora, ó, vou usar um pouco do neuromarketing com vocês. Imagina um bolo de uma festa sem uma cereja em cima. Agora, imagina esse mesmo bolo só com a cereja. Se um pequeno detalhe não faz a diferença. O bolo com a cereja e o bolo sem a cereja. Visualmente falando, cara, dá uma diferença. Dá uma pequena, nem que seja ela. Mas é disso que vocês precisam. Talvez não precisam explorar o grande diferencial, talvez, mas explorar um pequeno diferencial que as pessoas consigam enxergar em vocês. As empresas, as pessoas para quem vocês oferecem produto e serviço, precisam ver isso. Hoje é uma realidade que precisam, não é uma opção. Guilherme, as pessoas precisam ver em você um diferencial do que elas não veem no mercado do outro, cara. Ou você quer ser só mais um cara de audiovisual? E tá tudo bem. Tá errado, não. Mas se contenda ser só mais um na multidão, cara. Onde o cara talvez vai olhar para você, ou a empresa vai olhar para você só por preço. Ah, eu só vou olhar para o Guilherme pelo preço barato que ele tem, não pelo grande valor que ele tem, que ele gera em mim. E as marcas não estão preocupadas com isso hoje. As grandes, sim. Qual é o valor que eu vou gerar? Um outro exemplo, vocês conhecem? Mater Dei. Mater Dei, ele, principalmente hoje, nos dias de hoje, as estratégias dele são todas voltadas para branding. Eu preciso gerar conexão com o meu público. Somente porque o produto deles é bem delicado, né? Eu preciso gerar conexão com o meu público. Então, eles trabalham a parte emocional da coisa, em todas as campanhas que eles fazem. Em todas as campanhas. Vou um pouco mais longe, então. Os bancos. Bradesco. Não põe só o Bradesco aqui, tem outros também. Bradesco, todo final de ano, lança uma campanha para emocionar as pessoas. Eu preciso gerar conexão. Eu sei que eu mexo com dinheiro, mas eu preciso inovar. Eu preciso mostrar para eles que o foco, apesar que o meu foco não é só a parte financeira da coisa, mas é gerar um valor em você com o que eu ofereço. Isso é um diferencial. Que talvez em outros bancos você vai ver só a parte monetária da coisa. Não, eu estou preocupado em te gerar soluções que eu ofereço aqui dentro, serviços que eu tenho aqui. Mas a pergunta que não se cala é, tudo bem, cara, seus serviços são legais, mas qual o valor que gera na minha vida? A pergunta que vocês devem se fazer hoje, cara, é qual o valor que os meus serviços, os meus produtos estão gerando no outro? Os grandes players estão no mercado porque eles pensam da forma que eu estou te falando. Eu não estou preocupado simplesmente em vender, cara. Eu estou preocupado nos valores que eu vou gerar. Porque se eu gerar um valor, eu fidelizo. Se eu fidelizo, eu me torno referência. É fato isso. É se preocuparem com isso. Por isso que a análise do SWOT, ela precisa ser feita de período em período. Começam a fazer essa análise crítica da coisa no mínimo de 6 em 6 meses. É preciso, cara. Senão, Guilherme, eu vou conversar com você daqui 3 meses, não vou estar muito longe, não. Você vai falar das mesmas dores, cara. Você vai falar das mesmas dores do mercado, talvez. Seja a concorrência, seja o serviço que você está oferecendo,
Só que eu vou te fazer a mesma pergunta, cara. O que você tem diferenciado, cara? Nesse período de 3 meses que a gente conversou a última vez, o que você fez de diferente para mostrar para o público, de fato, como o Pedro falou aqui, que você é o cara? Ou você só é mais um cara? Você é só mais um PF? Ou só mais um PJ? Oferecendo uma solução, um serviço? É necessário pensar assim, galera. Parece coisa boba, mas é o que a gente tem feito muito aqui. E essa coisa que talvez muitos conheçam aqui da Web3 é uma coisa nossa, dentro de nós, aqui, a hora que nós conseguimos mostrar o nosso diferencial. Aí, de exemplo da Google aqui, para vocês entenderem, a gente conversou com o pessoal da Google e eles falaram, cara, vocês estão à frente. A gente já ouviu falar sobre isso. Agora, conhecer da forma que você está conhecendo, não. Eu já ouvi falar, mas não conheço. Fale mais sobre isso. Aí você fala, aí os caras já te veem com olhos diferentes. Eu sei, é uma agência como outra qualquer, mas tem algo diferente ali. Tem uma cereja no bolo ali. É um bolo como outro qualquer, mas tem uma cerejinha ali diferente. É necessário começar a pensar assim, cara. Parar com os mimimis. Para de mimimi, cara. Fazem o teste que eu estou falando com vocês e depois vocês conversam comigo. Escreveram isso? Para, pensa e viabiliza. Para, pensa e viabiliza. Aí sim, depois de viabilizar, que é o último processo, joga para o pessoal. Depois que vocês acharem, identificaram segurança na coisa, joga para o público. E depois vocês falam o resultado para mim. Desses processos. Não jogar por emoção. Jogar dentro do processo que eu acabei de falar com vocês. É o que eles fazem lá fora. Só pegar o gancho aqui para falar que está chegando no final. O pessoal do Vale do Silício, cara, antes de eu começar a ouvir falar sobre a Web3, sabe qual que é a filosofia do pessoal lá do Vale do Silício? Comunidade. Teve um dos tutores lá que falou uma coisa para mim que eu não vou esquecer, uma das coisas, na verdade, né? Ele falou assim, cara, aqui a gente não trabalha na singularidade da coisa. Aqui a gente trabalha na pluralidade da coisa. Ninguém trabalha solto aqui, cara. Por isso que é uma ilha, né? Eles estão em uma ilha. Todo mundo aqui se conhece. É como se fosse um bairro. Todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. E aí, com essa ajuda, que é esse network, todo mundo, de certa forma, está inovando. Exemplo bobo. Tem uma padaria lá que um cara que mexe com tecnologia foi na padaria e conversando com o dono da padaria, o cara criou um manifesto na cabeça do cara da padaria, do dono da padaria. Só que o cara mexe com tecnologia e não com pães, enfim, com produto da padaria. Só que conversando com o cara, tomando um cafezinho com o cara, opa, eu consigo fazer algo diferente com isso aí na minha padaria. Fala mais sobre isso aí. E o cara conseguiu implementar, cara. Conseguiu ser diferente das demais que estavam lá. E esse é o segredo. Os caras não param no tempo. Os caras não ficam, eu vou fazer isso aqui, tá tudo bem. Não, cara. O que eu posso fazer de novo para eu continuar sendo uma referência, eu me tornar uma referência no nicho ao qual eu atuo? Comecem a pensar fora da caixa. Parece clichê, mas é verdade. Comecem a apertar, nós costumamos dizer aqui, constantemente o F5, cara, todos os dias. Se vocês não apertarem um F5 todos os dias, vocês, cara, me desculpe pela palavra, vão ser só mais um na multidão e não adianta reclamar por isso. Só serão mais um na multidão e tá tudo certo. Aí eu costumo dizer, estava até numa reunião aqui agora mais cedo, falei com uma das nossas clientes, falei assim, cara, tudo é a lei de Newton, é praticamente a lei de Newton, ação e reação. Ação e reação. Agora, se você só ficar parado pensando no que possivelmente pode acontecer, nada vai mudar. Eu preciso agir, cara. Tomar uma ação para que as coisas possam começar a criar forma. E aqui no nosso bate-papo da Masterclass façam essa pergunta todos os dias. O que eu tenho feito de diferente no meu nicho? Qual valor eu tenho gerado para o meu público-alvo? Essa é a chave do sucesso de todas as empresas no planeta. É sobre isso, cara. Parece clichê, parece bobo, mas, igual eu falei, pergunta para qualquer um se alguém que aplica. Porque a gente está focado, talvez, sabe em quê, gente? Lá em cima. Mas calma aí, cara, é uma escada. Primeiro degrau, você vai no primeiro degrau, depois você vai ao segundo degrau, e assim vai. Só que, cara, e eu falei até na reunião aqui também, uma coisa que é interessante. É como você está como se estivesse construindo uma casa. Tem um alicerce,
Depois você sobe as paredes. Não tem como você subir a parede sem um alicerce. Tem que ter o básico, pô. Senão a parede ela vai cair. Então eu tenho que fazer o básico muito bem feito. Quando eu falo básico, é a minha essência. O que eu tenho a oferecer para o mundo. Porque eu entendo que todo mundo que está aqui que empreende, que tem, de certa forma, quer fazer isso para o mundo. Não simplesmente para um bairro, para um país. Não, para o mundo, quer oferecer isso para o mundo. Então, o que eu tenho feito de grande diferencial para gerar um valor para o mundo? Sabe por quê? E para fechar, porque de tudo isso que a gente está falando, o que mais vocês têm que pensar é qual que é o legado que eu vou deixar para o mundo? Qual o legado que eu deixo nas pessoas? Vamos lá, a maioria deve conhecer aqui. Qual foi o legado que o Ayrton Senna deixou para a gente? Qual foi o legado que o Ayrton Senna deixou para a gente? Ele é um cara, que, como alguns devem conhecer aqui, era um cara guerreiro. Constantemente estava mostrando um grande diferencial para os outros. Ele não queria ser mais um cara que estava dirigindo simplesmente um carro em uma corrida. Ele sempre quis ser o cara. Não querendo ser melhor que ninguém, mas ser um na multidão. E ele provou isso na prática. Tanto que até hoje, ele é lembrado dentro do nicho ao qual ele estava situado. E a pergunta que você tem que fazer é a pergunta de Ayrton Senna. O que eu tenho feito para ser o cara onde eu estou? Ele poderia ser só mais um, mas ele sempre se perguntava isso. O que eu tenho feito para ser o cara onde eu estou? E hoje, depois de muitos anos, mesmo morto, deixou um legado. Essa é a magia da coisa, cara. Esse é o segredo. E ninguém para pensar nisso. Todo mundo está preocupado, sabe em quê, Paula? Preocupado, e não está errado, tá? Na parte monetária da coisa. Tá, eu preciso cobrar X, ou sei lá, eu vender por X, eu vou ter X de retorno. Não está errado. Mas se eu pensasse um pouco na matemática inversa, um pouco inversa da coisa, lógico que eu tenho que ter retorno, isso é básico. Mas se eu pensasse qual o valor que esse produto que eu estou vendendo vai gerar quando esse cliente começar a consumir? Qual o valor quando esse serviço começar a ser executado para o cliente, eu estou gerando nele? E nessa reunião que eu tive agora, cara, na parte da tarde, foi uma reunião emocionante. Porque, de fato, nós geramos foi até um nicho diferente, um nicho musical, tá? Geramos um valor nessa cliente nossa. Ela falou assim, cara, ninguém nunca me apresentou da forma que você apresentou essa proposta ou esses insights. Ela falou, cara, ela quase chorou. Ela falou, cara, eu estou emocionada. Por quê? No processo, eu não sou melhor que ninguém. Só que no processo, eu não estava focado no parte monetária, mas no valor que eu estava gerando nela. E ela ficou estonteada. Ela falou, cara, foi a melhor. E ela falou assim, olha, ela falou assim, ó, sendo sincero com você, eu conversei com outras agências, mas ninguém falou como você falou comigo. Isso é legal, cara. E não tem dinheiro que compre isso. Você pensar que você gerou um valor e esse valor te deu ação e reação. Eu tive uma ação e tive uma reação sobre aquilo. Uma resposta. É isso, galera. Estou falando porque eu vivo isso todos os dias. Todos os dias. E as reuniões que nós fazemos, talvez até o Murilo passa por isso, Guilherme. Que é aquela reunião quando você está conversando com o cliente e fala assim, como é que é? Ele vem e fala assim, não, mas eu quero ROI. Do Murilo quero retorno, né? Sobre a questão lá dos créditos, enfim, que é gerado lá nas campanhas. Mas a maioria é ROI. Eu quero, não que está errado. Só que, cara, não é por aí. É pensar assim no valor que está sendo gerado. Se as grandes marcas fazem isso, você que ainda está crescendo, cara, desculpa. Então, você quer dizer que eles estão errados? E eles estão até no mercado até hoje. Talvez tem 40, 50, 100 anos de mercado. Então, quer dizer que eles estão errados, cara? E você está certo? E hoje eles podem fazer esse teste. As grandes marcas estão preocupadas em gerar valor nas pessoas. O valor monetário fica em segunda instância agora para eles. Segunda instância, sim, porque ele vai acontecer, de fato. Porque está se gerando valor. Então, o que eu poderia deixar para vocês agora, um pouco do meu conhecimento e o que eu tenho vivido hoje, quanto empresa, eu também sou empresário, eu sei das dores que vocês passam, mas eu sempre penso assim, cara, o que eu tenho gerado para o mundo? Qual o legado que eu vou deixar daqui a uns anos? Do cara que foi só mais um, que fala a mesma coisa que todo mundo?
O cara, quando chegou, conversou com uma menina igual hoje, falou assim, cara, ninguém falou, nunca falou, conversou comigo da forma que você conversou. Nunca me apresentaram da forma que você me apresentou. Gerei um valor nela, cara. E isso é legal. E não tem dinheiro que pague isso. Então, gravem. Análise de SWOT, primeiro processo, riscos e oportunidades. Em segunda instância, antes de ir para a ação, viabilizam. Posso dar margem de erro com relação a isso dentro desse processo? 99% é acerto. Você vai ter só 1% de erro. Te garanto. Isso eu te garanto. Porque existem processos. Porque não existe apenas emoção, mas principalmente razão. Então, os riscos são muito menos, cara. São muito menos. Por isso que as grandes marcas erram muito pouco. Elas acertam muito mais e erram muito pouco. Porque elas fizeram um processo que é esse, antes de tomar uma ação. Neymar, eu vou acabar aqui, eu falei na última, eu vou só falar aqui. Você acha que o Neymar, porque ele também está no Web3, ele comprou uma figurinha que todo mundo conhece como Body Shape, que é o macaquinho. Você acha que o Neymar, por mais que ele tenha muito dinheiro, você acha que ele vai entrar em furada, cara? Vou gastar meu dinheiro em figurinha? Ah, vocês estão brincando com a minha cara. Não. O que ele fez? De novo, ó, o teste, ó. Parou, pensou, conversou com a pessoa que estava apresentando essa nova tecnologia para ele, qual que era o benefício disso para ele, e depois ele tomou ação. Viabilizou dentro do negócio dele e depois tomou ação. Se vocês não sabem, Neymar tem a coleção dele das figurinhas, que são chamadas NFTs, e quem faz parte dessa coleção, dessa comunidade, só participa de qualquer evento que o Neymar está. E eu dei exemplo disso na última Masterclass. Neymar está aqui, em BH, numa mansão aqui, fazendo uma festa. Ah, é mesmo? Aí você vê para o seu amigo e fala assim, eu vou. Cara, só o ingresso é 1 milhão. Você tem 1 milhão para ir lá nessa festa? Não, cara. Eu faço parte da comunidade do Neymar. Eu só tenho uma figurinha. Com essa figurinha aí... Ah, para, só. Vou te mostrar. Quando estiver lá, eu te faço um selfie. Vou fazer uma selfie pra você lá para te provar. Com essa figurinha eu entro lá. Então, ó, só para você entender. O Neymar faz isso por quê? Porque ele queria gerar uma comunidade. Não tanto valor, porque o cara já tem dinheiro de fato. Ele só queria gerar uma comunidade fiel para ele. O foco dele não era nem tanto valor, era a comunidade. De pessoas fiéis dentro da comunidade, que dá para criar dentro dessa Web3, entende? Então ele só gerou uma comunidade, que para ele é um grande valor. Porque ele não está focado no monetário, ele está focado num grande valor de pessoas que, de fato, vão acompanhar ele por uma vida. E aonde ele vai deixar um legado nessas pessoas. Fato. É simplesmente isso. E cada um vai ter o seu próprio protocolo. Não vou entrar nessa parte de Web3 não, mas é só para vocês entenderem que tudo tem a ver com riscos e oportunidades. Tudo tem a ver com análise de sorte. Sempre. Deixar vocês falarem um pouquinho aí, que eu já falei demais para beber água aqui. Alguma observação? Quero ouvir vocês antes de acabar. Dan, muito bom, adorei essa. Eu já fiz, anotei vários insights aqui, muito bom. Pessoal, liberar uns minutos aí, quem tem dúvidas, quem quiser fazer alguma pergunta, ou já deixar aqui para o Dan um agradecimento aí. Por favor, gente. Podem ficar à vontade. Estou aqui para isso, viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. Ninguém tem dúvida? Então foi muito boa a apresentação. Mas ninguém está com Bora dúvida. lá, pessoal. É o momento, é a chance de vocês fazerem uma pergunta aí. Guilherme? Ninguém? Aquiles, Pedro, Matheus entrou por último ali. Matheus, tem alguma dúvida aí? Conseguiu pegar todo o conteúdo? Sim, consegui. Inclusive, tudo que o Dan falou, eu já sabia. Como ele falou, comunidade é muito importante. Então, eu gosto de entrar para conhecer pessoas. Porque você conhecendo pessoas, você pode agregar valor na tua vida. Por mais que eu já sabia tudo que ele falou, eu gosto de entrar nesse tipo de reunião, nesse tipo de palestra, porque é um aprendizado. Por mais que você já saiba o assunto que está sendo dito, você conhece a vida da pessoa, você conhece alguns fatores que ela passou, isso pode te ajudar lá na frente. Então, eu penso muito assim, sempre eu busco mais conhecimento. Um sábio, ele nunca sabe de tudo, ele sempre aprende cada dia mais. Show de bola, Matheus. Falou tudo, viu, cara? Obrigado aí.
Mais alguém? Muito Cara, eu bom, só Dan, quero obrigado. agradecer mesmo aí, velho. Pois é, mandou bem demais aí na explicação. Tudo que tu falou, eu já tô colocando nos projetos. Tu falava, eu já na minha cabeça pensava nos projetos, como fazer as aplicações, né? E, pô, a análise SWOT é importante. Já tinha feito uma vez, há muito tempo mesmo, lá no início, assim, depois de um processo. Trabalhava numa clínica e aprendi com o dono da clínica isso, vi ele fazendo, falei, nossa, vou pegar, me empresta esse papel aí, por gentileza. Aí peguei, levei pra casa, fiz na Maresia também. Só que é isso, né? A gente faz uma vez, a empresa muda, o objetivo muda, os propósitos acabam mudando. E aí é importante fazer novamente e vou estruturar um projeto novo na Maresia agora de recorrência em audiovisual. E então, e tudo que tu falou aí, eu já estava imaginando no processo de recorrência, como fazer, como trabalhar, né? Esse negócio de negociação também, muito bom. Então, pô, parabéns aí, Dan, mandou muito bem, velho. Obrigado, Guilherme. Muito obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Que bom, cara. Que bom Pode conseguir ajudar. falar, Citelli. Não, legal, Dan. Eu vejo que eu tive loja agrícola, né? E eu Uhum, tinha um concorrente que a uhum, gente participava de alguns eventos em comum. Ele era um pouco uhum, endeusado, né? Mas uhum. a empresa dele era diferenciada. Aí um dia eu falei para ele, eu posso reconhecer a sua empresa? Era uma pergunta que todo mundo tinha medo de fazer, né? Um falar assim, sim, vem, pode vir. Me recebeu muito bem. Eu fiquei um dia lá Que e ele legal, falou cara. uma coisa que nunca eu esqueci, né? Ele falou assim, Ted, não me leve a mal, né? Mas, por mais que você queira, né, fazer igual a mim, eu sempre vou estar 10 pontos acima de vocês, entendeu? Porque eu sempre estou pensando em inovação. E Que olha, e era legal, mesmo, e era mesmo, e era mesmo. que legal. Tá vendo aí, Citélio? Tá vendo que os grandes empreendedores, eles sempre, eles não ficam estagnados, cara. Não ficam estagnados. Eles sempre estão inovando de certa forma, cara. Por quê? Porque os caras querem. Não é nem uma ganância, é uma questão de, cara, qual o legado que eu vou deixar? Eu não quero ser mais um. Os caras não querem ser mais um na multidão. Eu preciso mostrar o meu grande diferencial. O meu produto não é igual ao do vizinho do lado. Beleza, é o mesmo, talvez. Essa xícara é igual a, talvez, de uma empresa que o cara já viu. Mas, cara, vá nos detalhes da minha xícara para a xícara do cara. Tem outros valores, cara, que são diferentes, cara. Não que eu sou melhor, eu tenho os meus valores. Os meus valores precisam chegar até você de uma forma bem sucinta, de forma que você olhe e fale assim, cara, não existe igual. E eu costumo dizer, Citélio, dá exemplo. Eu falei até na reunião de hoje também. Existe algum M igual ao do McDonald's? Por favor, me fala. Não estou falando de produto, estou falando da marca. Existe algum M igual ao do McDonald's? Você já viu algum? M igual ao do McDonald's? Simbologia. Igual ao do McDonald's, você já viu algum lugar? Uma coisa única, cara, que só deles. Pode existir uma coisa semelhante, mas igual não. Não. Entende? É uma coisa única. Então, cara, é se pensar exatamente isso, fora da caixa. Esse profissional só provou você assim, cara, você não vai chegar em mim nunca, cara, porque eu sempre estou pensando fora da caixa, em momento, há tempo e fora de tempo, cara. Eu não estou estagnado no momento, no tempo. Eu não estou pensando que cheguei aqui, tá bom. Não, eu estou reinventando sempre, cara, para não ser comparado com você, talvez. Entende? Ele não está pensando assim. Então, é pensar dessa forma, cara. Se vocês pensarem dessa forma, cara, constantemente inovando, pensando principalmente em qual valor que eu vou gerar no outro, cara, vocês se tornam um na multidão, não mais um número, não mais um. Começa a pensar assim. Show. Show, Pedro, muito bom. tem alguma colocação para fazer? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, não, na verdade é só agradecer mesmo, Dan, aí pelo ensinamento que ele passou aí, né? Agora é pegar isso aí e aplicar, né? E muitas das vezes a gente absorve muitas das informações e guarda para a gente e esquece de aplicar, né? Então é pegar e aplicar essas ideias aí. Tá mudo. Obrigado por compartilhar. Beleza, pessoal. Então, deixa eu tirar uma foto aqui. Quem puder abrir aí, Pedro, Matheus, se puderem abrir a câmera. E você, Paulo, não tem nenhuma dúvida? Não, a última você teve.
Peraí. Oi. Na verdade, eu tenho um pouco de dificuldade na questão que eu quero fazer algo diferenciado. Eu sempre, Uhum, até um pouco eu tô procrastinando por causa disso, porque eu quero, que nem tu falou, eu não quero ser só mais uma social media, eu quero uhum, ter um diferencial. Então eu fico uhum, procurando ali algo que para eu tentar modelar ou alguma uhum. ideia, buscando ideias para eu fazer algo diferenciado. Então, às vezes nisso eu acabo tô procrastinando um pouco para iniciar ali na internet e divulgar mais meu trabalho. Tu teria alguma dica de como é que tipo faz isso ou esse feeling para ideias assim vem mais com o passar do tempo? Tá, vamos lá. Só me esclarece aqui, porque eu peguei um pouco. Deu um delay aqui na minha cabeça. Qual nicho mesmo? Social media. Social media. Olha que interessante. A gente até conversa muito sobre isso aqui no escritório. Mais ou menos da pegada do Guilherme junto com o Murilo. Cara, lembra dos riscos e oportunidades que a gente estava conversando agora? Você hoje tem vivendo no seu nicho muito um risco. A gente até costuma, e não desmerecendo os profissionais, tá? Que estão na área, mas no Brasil, isso é normal do Brasil, tudo vira moda. E qualquer pessoa que, infelizmente, cara, tem que falar porque eu conheço, assiste 2, 3 videozinhos de como fazer, como gerenciar a rede social, já bate no peito. Eu sou uma gerenciador, eu sou social media. Isso infelizmente, as empresas confiam, né, cara? Dá um crédito, né? Mas bate no peito mesmo, eu sou um social media. E a empresa vai, pô, você está falando que é profissional, vou confiar. É a mesma coisa do médico. Eu sou um médico, você está falando que você é um médico, eu vou confiar em você. Tá, beleza, vamos lá. Só que o que está acontecendo com o mercado? Tem acontecido muito desses, vamos pôr em gurus, tá? Dessas pessoas que estão despreparadas, executando o trabalho, independente do nicho, mas no seu específico, e está queimando o seu filme. Porque quando você vai apresentar, estou falando porque a gente vive isso aqui. Quando você vai apresentar o seu trabalho, é aquela frase, como eu falei no início. Ah, não, isso aí o cara já falou, a menina que veio cá falou a mesma coisa que você, Paula. Como é que é? Postzinho em rede social? Não, 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 querido, deixa eu te explicar aqui. Aí você tem que gastar mais energias para mostrar o seu diferencial. Tá, sobre isso, Paulo, o que você pode fazer? Pensar nesse gap, principalmente trabalhar esse gap da diferenciação. Como que eu vou propagar a minha solução, o meu trabalho? Como eu vou propagar? Primeira coisa que eu vou fazer esse processo de viabilização. Eu vou ver o que está acontecendo em conjunto com a análise SWOT. O que está acontecendo com os profissionais de social media hoje no mercado? O que eles têm feito? Como eles têm propagado? E o que você vai fazer? Segue o meu conselho. Se eles estão indo para cá, você vai ver o que eles estão fazendo. Opa, você está vindo para cá? Eu vou para cá. E vai ser batata. Sabe o que eu estou te falando? Porque eles vão até reconhecer você como social media, mas tem algo ali. Eles vão falar, você é social media? Mas você faz diferente. Você faz. Exemplo para você, bobo, tá? E depois te passo o link dela. Tem uma que trabalha com social media também, com assessoria, ela até é reconhecida no mercado de rede social. Ela chama Camila Nux, uma coisa assim, o sobrenome eu desconheço, mas é a Camila. Ela faz um trabalho excelente. Ela não é mais uma social media. Hoje ela é reconhecida como a social media, saca? Ela faz um trabalho surpreendente e fora da curva. Fora da curva. Eu vou te mandar o canal e você vai entender isso. Não é normal. É uma prestação de serviço como outra qualquer, de rede social e tal. Só que a forma como ela executa e como ela faz, ninguém faz igual. Ninguém faz igual, cara. Então é você pensar de fato fora da caixa. Talvez o seu gap, talvez você vai ver algumas coisas dela, tira alguns copiá-la. Inspiração é uma coisa, copiar é outra. Você vai pegar algumas inspirações e vai trazer a sua essência. Essa é a palavra-chave para Paula. Traga a sua essência numa coisa que já exista. Traga a sua essência. Se todo mundo fala, bobo para você, exemplo bobo, se todo mundo fala vamos fazer um cronograma personalizado, talvez de 3 posts, enfim, e vamos só postar. A Paula vai vir fazer assim, ó, tá, beleza, vou te oferecido isso, né? Peraí, vou te desenhar um outro escopo. Vamos fazer sim um cronograma, isso é básico, tem que ter um cronograma para ter a parte organizacional da coisa. Mas vamos fazer um cronograma excepcional? Vamos fazer um cronograma, vou te dar uma palavrinha mágica que tem no marketing. Vamos fazer um cronograma voltado para o CRM? Quando você falar essa palavrinha, que as palavrinhas também fazem efeito, viu?
principalmente em grandes empresas. Quando eu falo assim, CRM, o grande empresário sabe o que é, tá? CRM é um processo de estratégia voltada para relacionamento. Ela só trabalha relacionamento com o público, como se fosse o branding, mas é mais relacionamento no marketing. Então, quando você fala assim, cara, vamos trabalhar um cronograma voltado para o CRM, estratégia voltada para o CRM. O cara fala, ninguém, olha só pra você ver, uma palavra que eu falei, ninguém falou assim comigo, não. Mas, de certa forma, é quase a mesma coisa que foi oferecido. Mas eu falei de forma diferente. Eu não falei o quê? Vamos criar um cronograma de postagem? Não. Vamos criar uma estratégia na sua rede social voltada para o CRM. O cara, putz, grila. Essa aí conhece. Tem algo diferente aí. Continua falando sobre isso. Como é que funciona? Já despertei nele. Aí o resto, lembra dos 99%? 1% é só você convencer aquilo, ele, né, dentro da estratégia que você vai bolar, que aquilo é efetivo para ele, é tangível. Mas a forma como você se comunicou, a forma como você descreveu aquilo, para ele foi o diferencial. Porque ele nunca ouviu falar nisso. Processo estratégico CRM em rede social? O que é isso? É igual hoje na modinha, talvez o Guilherme já ouviu falar sobre isso. É igual a modinha que está hoje aí do. Estou falando que é a minha área, viu? Growth marketing. Isso já existiu no marketing há muito tempo atrás, só mudou as palavras. Growth marketing, crescer a curto, médio prazo. Mas já existiu no marketing tradicional há muito tempo, já existia há muito tempo. Só mudou a palavra, a forma como. Aí, como a forma é nova de falar, todo mundo acha que é novo, mas não é novo. De fato, não é novo. Tem alguns gaps, uma coisa ou outra de detalhe diferente? Tem, um detalhe ou outro. Mas, de fato, no grosso mesmo, grosso modo, é uma estratégia do marketing tradicional que já existia. Só que hoje é traduzido como growth marketing. Então, para você, para finalizar, Paulo, é só a forma como você vai apresentar, que vai te mostrar o seu grande diferencial, e o fechamento já vai estar 99% já fechado. 1% é só convencer como vai ser feito aquilo. De fato, isso aí, pode ter certeza que isso é fechamento. Show, show. Muita gratidão, Dan. Eu vou botar em prática. Vou te mandar o link da Camila, viu? Beleza, vou te colocar na obrigadão. prática, eu fico falando. Show. Então, muito obrigada a todos. Mais alguém tem alguma pergunta aí agora? Não? Fechou? Fechou, Guilherme, então. Citério, muito obrigado. Matheus, vou ver aqui, porque eu tenho que arredar a setinha aqui para ver quem está mais. O Pedro, muito obrigado aí, galera. Obrigado aí pela participação aí. Eu gosto desse contato, de todo mundo participando, não ficar falando, que senão fica muito discurso de deputado. Eu não sou deputado, cara. Eu sou uma pessoa como vocês. Eu não estou aqui para ficar discursando. Estou aqui para aprender, não ensinar, né? Estou aqui para aprender junto com vocês. É uma coisa mútua mesmo, entende? Então, obrigado para vocês aí, Guilherme, Citério, Matheus e Pedro, os demais que saíram aí, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Foi um prazer. Valeu. Obrigada a todos pela atenção. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Dan, mais uma vez. E deixem lá no grupo lá um feedback de vocês da nossa Masterclass de hoje. Claro. E terça-feira teremos uma Hot Seat, quarta teremos uma Masterclass de inglês de novo. Quem puder participar já vai agendando. Assim que der, eu mando lá a agenda no grupo. Valeu, galera. Pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal.